Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem tá falando é a Luciane e o Fabinho, nosso canal, né? Porque o Fabinho tá aí por trás, tá, gente? Tô aqui nos bastidores, galera. Verdade. Então é o seguinte, pessoal, a gente conheceu esse casal aqui maravilhoso, entendeu? E a gente não podia perder essa oportunidade de entrevistar eles, de conhecer um pouco da história deles, que eu sei que vocês adoram uma história. E história, né, de coragem, principalmente. E também depois a gente vai fazer um tour aí pela casinha deles. Então, gostaria que vocês se apresentassem aí para o nosso pessoal conhecer vocês. Legal. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né, com esse casal que a gente teve a honra de conhecer, né? Eu sou o Wagner. Eu sou a Érica. Nós temos um projeto de viagem, né, chamado Bem Por Aí, e onde nós estamos aí há cerca de 2 anos, né, morando e trabalhando na estrada, né? Mas um planejamento ostensivo mesmo e disciplinado para esse nosso projeto, cerca de 2 anos e meio, né? Olha aí, importante isso, né, Planejando, nós... Mudando as coisas, né, meu bem, pra gente conseguir juntar um dinheiro. Então a gente vendeu o carro, né? A gente foi se desprendendo de tudo que era conforto. Nós vendemos, na verdade, além do carro, nós vendemos tudo que tinha dentro da nossa casa, né, do nosso apartamento. Nós vendemos tudo, tanto que tudo que nós temos hoje está aqui dentro desse carro, né, meu bem? Aqui dentro e em cima, né? Cabe. E graças a Deus nós conseguimos alugar o nosso imóvel, né? Conseguimos encaminhar os nossos trabalhos para que a gente trabalhe na estrada de forma remota. Isso foi algo assim de Deus, né? Foi legal como Deus encaminhou as coisas para que a gente conseguisse, né, ter essa bênção, né, de trabalhar na estrada, morar na estrada. Muitas pessoas nos abordam e falam: nossa, eu queria tanto fazer o que vocês fazem, mas eu não tenho coragem, né? Realmente, precisa ter coragem, né? A gente precisa se despojar de muitas coisas e a gente precisa de ter um planejamento financeiro que eu acho que as duas coisas elas têm que andar juntas, né? A coragem, né, gata? E o desprendimento mesmo, porque de repente, às vezes as pessoas perguntam: mas quanto que precisa para morar na estrada? Hoje a gente já nem responde mais. Por quê? Porque a gente conheceu tanta gente viajando, ou só viajando, formas, né? ou morando mesmo, que não dá para encaixar o que é o orçamento de um no orçamento de outro, porque depende do que você está disposto a deixar e do que você está disposto a encarar. Você pode viver com pouco, você pode viver com muito, e aquele muito seu pouco, né? Não tem uma regra. Mas assim como tem uma regra para viajar, né? A gente descobriu que cada um tem que trilhar o seu caminho, a sua rota, porque indo em lugares que outros não foram, você acaba descobrindo lugares e pessoas que você não conseguiria, né, alcançar se você tivesse seguindo a rota de outras pessoas, de outros viajantes. É a questão de cada um viver a sua história, né? E vocês já estão há 2 anos viajando. Vai completar agora em julho. Agora. E uma coisa muito importante, acho que até uma curiosidade, porque vocês pegaram praticamente 1 ano de pandemia. Sim. E como que vocês fizeram? Porque vocês saíram 1 ano, beleza, foi normal, né? E o outro ano, porque, né? Uma pandemia não é normal, né, gente? Como que foi isso? A gente teve que se readaptar. Realmente. Sim, a gente não tem rota, mas a gente teve que recalcular a rota e mudar o jeito de fazer, né? A estratégia que nós utilizamos foi relativamente simples, né? O tempo que nós ficamos na nossa cidade, que a gente voltou para ficar um pouco com os nossos pais, a gente deu alguns tiros curtos ali na região, né? E depois de um tempo que a gente não aguentava mais ficar lá e a gente tem que cair na estrada, a gente adotou a estratégia de ficar mais tempos nos lugares, né? De ficar assim 15, 20, 30 dias em alguns lugares, dependendo evidentemente do custo, diante de uma pesquisa que a gente fez. Importante frisar que a gente mora na estrada, né? Mas a gente não fica o tempo todo na nossa casa, né? Rodante. Às vezes a gente precisa
de uma cama de verdade, né? Tá certo. Gente, tá tudo certo, gente. Gente, Não tem é que nem, problema, né? não tem uma regra, não não é tem, verdade? não tem. Cada um é único, cada um sabe das suas Que necessidades. você se propõe, né? E das condições que você tem. Então, se a gente consegue, por exemplo, ao invés de ficar num posto, a gente ir para um Airbnb. Coisa que já fizemos muito. Muito. Né? Posto de gasolina. E tudo depende de você pesquisar e de você colocar no papel, porque às vezes sai muito mais barato você pagar para se hospedar do que você ficar gastando. Nós já não somos mais tão jovens assim, né? Então você ficar desgastando a sua saúde, né? Porque a gente tem que pensar na sustentabilidade. Não é uma viagem que tem começo, meio e fim. A gente vai morar assim até quando Deus permitir. O primeiro ponto é que o legal de você morar na estrada é que você pega essa palavra, eu estou morando. Né? Então, eu tenho que entender como é que funciona a dinâmica daquela cidade. A gente anda de ônibus, a gente anda a pé, porque anda na pé. Vai E de como eles moram, até para ficar mais econômico e também, você né, também nem sente tanto essa necessidade de querer ficar correndo para vários lugares. É claro que assim, a gente se programa para pelo menos 1 ou 2 atrações da cidade a gente ir conhecer, né? Até porque senão não faria sentido. Mas a gente tem que estar o tempo todo entendendo. A gente continua trabalhando, a gente continua tendo que ter um tempo para assistir um filme, porque senão a vida fica tão louca, né? Que aí você não. A gente já estava discutindo esses dias. A gente não tem mais rotina. A gente achou que ia conseguir criar um tipo de rotina. Não tem. Claro, eu acho que ainda vai alguns anos para a gente entender que é possível como estabelecer algum tipo de rotina, porque é importante para trabalhar, né, para poder ter um tempo né, de descanso. Parece que 2 anos é muito tempo, mas não. Eu acho muito rico você permanecer um tempo numa cidade e você viver como um local, né? Você ter a mesma dinâmica dos locais. Eu acho isso, para mim, né? Eu acho isso muito massa, cara, né? De você andar de ônibus, ir na padaria, e ir na casa de uma pessoa que você conhece, né? Experimentar a culinária local. A gente fez muito isso é muito massa, né? Isso é muito rico. Isso é muito enriquecedor, né? A gente vive num país multifacetário, né? Com várias culturas, e o Brasil, ele proporciona essa riqueza pra gente. Isso é muito legal. Fora tudo isso que eles estão falando, existe um propósito maior na viagem deles. Legal. Que eu quero que vocês compartilhem com o pessoal. Que propósito é esse, como que funciona. Ó, gente, bem por aí. É o bem por aí, eles fazem o bem por aí. Bom, é isso mesmo. Quando a gente decidiu que dava para viver o sonho, né, de conhecer vários lugares, a gente pensou que isso seria vazio se a gente não atrelasse um propósito, né, para essa viagem, né, para essa vida viagem, assim que a gente chama. E aí a gente começou, lógico, foi importante a gente fazer essa análise de quem nós somos, né, para que nós estamos aqui e o que é que a gente já fazia enquanto morava normal numa casa que a gente poderia levar para esse estilo de vida novo. E a gente já tinha envolvimento com ONGs há um tempo, né, já há bastante tempo, né, meu bem? E aí a gente falou, não tem outra opção do que continuar vivendo essa coisa de trabalhar o bem, né, através de trabalho voluntário em projetos sociais. E aí a gente saiu com esse propósito, a gente se organizou para isso, para qualquer lugar que a gente chegasse, a gente procurasse um trabalho social e que a gente pudesse ir ajudar, seja em igreja ou seja em ONGs mesmo. Enfim, qualquer instituição. Lógico que quando a gente faz um planejamento, às vezes, quando você vai viver mesmo, a coisa muda, assim, de um jeito, né? É diferente, a prática é diferente. E assim, instintivamente a gente acabou descobrindo que o propósito maior não era nossa atuação direto numa ONG, no trabalho social, mas era a nossa atuação com relação a entrar na vida das pessoas e trazer as pessoas para viajar junto com a gente, né? Que legal. E foi aí que a gente, através do Couchsurf, do propósito que a gente teve de
parte da viagem a gente estar morando nas casas das pessoas, né? Foi através da experiência mesmo que a gente viu, nossa, isso também é um propósito. O se relacionar e o se aprender com o outro, né? Aprender com o outro é algo que, assim, te traz possibilidades de viver o bem, de fazer o bem, de espalhar o bem, né? Que a gente não imaginava. Então, hoje, o propósito, ele está muito dentro da gente estar nas casas com as pessoas. Então, a gente não fica só na nossa casinha. Só explicando aqui para o pessoal entender. Então, é o seguinte. Antes da pandemia, eles já estavam viajando, né? Que são 2 anos que eles estão viajando. E eles ficavam muito no Couchsurfing. Que agora, com a pandemia, eu não sei se ainda tem. Né? Ainda não sei se tem. A gente não esteve mais. A gente começou a ir para casa das pessoas. A gente aproveitou que estava viajando, vamos visitar. Sabe aquela coisa? Fala, um dia eu vou na sua casa. Tá? E nunca faz, a gente né? fez muito isso. Né? E isso ia levando a gente para outros lugares, né? Pessoas chamam pessoas. A gente fez na viagem, né? Você vai até aqui, mas dali, por intermédio de uma outra pessoa, você pode ir para lá. Você vai ficar na casa da minha mãe. Não, a gente isso nem... Aconteceu muito, acontece muito. Tem vezes que a gente não tem nem muita escolha, né? Nossa, você tá passando em tal lugar, não, você vai para... E a gente fez um combinado de não dizer não para as coisas assim, sem... não ficar muito cheio de, né, não vou, tô com preguiça, será, né? Isso tem sido muito importante pra gente, pra estimular essa coragem, né? Pra estimular a coragem, exatamente. De viver o novo o tempo todo, né? De você se permitir. Então, muitas vezes a gente não tá afim de ir pra determinado lugar, mas quando a gente vai, a gente se surpreende, vê que é legal. Né? Então, essas conexões e aliado ao fato de você estar aberto para novas coisas, viver novas experiências, é o que nos permite passar por várias coisas. Tem uma pessoa que disse que o propósito da vida, eu achei bem interessante essa frase que eu escutei, o propósito da vida está em ajudar pessoas. Eu achei uma das formas mais ricas de resumir o propósito da vida. É claro que cada um ao seu jeito, né? E vocês têm descoberto isso, né? A maneira que às vezes, eu quero estar dentro de uma ONG, mas na verdade o que tem acontecido com vocês, tem levado vocês a conhecer pessoas e nesse relacionamento, nessa troca, vocês têm ajudado elas e elas também enriquecido vocês de alguma forma. Exatamente. Então, troca, isso é muito, muito... Eu queria, já aproveitando o gancho, vocês sentem solidão mesmo desse modo? Tem algum momento que vocês sentem solidão? E a questão também da família. Nós vamos morar na estrada e a família como fica? Eu acho que a grande curtição do nosso projeto é não ter pressa, né? A gente não tem pressa, então... Evidentemente que acho que solidão... a minha família hoje é a minha esposa, né? E vice-versa, né, gata? E só que é o seguinte, a gente tem amigos, né? A gente tem os nossos pais que são vivos ainda. E a gente tem essa flexibilidade, eu quero ver meu velho, cara. A Érica, eu quero ver minha velhinha. A gente volta para nossa cidade, fica uns dias lá. É sempre muito difícil a gente voltar para lá. Por quê? Porque é difícil sair. Acho que por mais de um ano a gente ficou andando de Uber, andando de ônibus, andando a pé. Vivendo já um pouco do projeto antes de sair para a estrada. Porque a primeira coisa que a gente falou, não, fica tranquila, a casa está nas costas, precisando a gente volta com ela, né? E aí eles foram vendo que a gente ia, mas a gente também voltava. Né? Aquilo foi tranquilizando. Mas a gente tem essa coisa de família muito forte, né? A gente vê que tem muita gente que é super tranquila a relação, assim, e cada um tem um tipo de relação familiar diferente. Mas a gente tem esse vínculo muito forte. Então, lógico, a gente utiliza o meio digital para poder amenizar um pouco a saudade, a falta. Segura, né, nós dois aqui na hora da dificuldade, que você se sente um pouco sozinho. A gente se segura nas pessoas que a gente vai conhecendo e no contato que a gente consegue tendo com os amigos, né, e com a família pelo meio digital. A gente aproveita. Só um adendo aí. A gente sabe aonde a gente quer chegar, né? A gente sabe os lugares que a gente quer ir, quer conhecer, mas a gente não sabe a rota que a gente vai usar, né? Então, assim, a gente vai chegar lá, mas o caminho... Outra coisa importante, né? Não é curtir o destino, né? É curtir a jornada. Legal. Isso é massa, porque
A gente já foi para cada lugar que a gente nem precisou sair do carro para curtir, porque as paisagens são maravilhosas e aquilo é aquela profilaxia mental, né, que isso exerce na cabeça da gente. É emocionante, né? É muito massa, cara. Então, o fato de não ter pressa, o fato de ter a flexibilidade de ver a família quando a coisa arrocha assim, isso, graças a Deus, a gente tem. E curtir a estrada, e curtir o caminho, né? O que você está vivendo, cada detalhe do que você está vivendo. Prestar atenção em cada detalhe. E, por exemplo, uma coisa que as pessoas sempre perguntam pra gente também, vocês que já estão 2 anos na estrada, vai poder dizer melhor pra nós. Segurança. Porque eu sei, vocês já fizeram Couchsurf, Airbnb, mas vocês dormiram muito em postos. Então, assim, eu queria saber como que essa questão, como que vocês se sentiram dormindo nos postos, que eu já sei que foram várias noites, né, gente? Eu não sei se vocês costumam muito ficar em camp, alguma coisa assim, de vez em quando também ficam, né? A gente alterna muito a forma de estar nos lugares, né? Com relação a posto, até porque a nossa barraca, em alguns lugares a gente... Posto, né? Posto de gasolina, gente. O posto, na verdade, nós escolhemos postos que têm estrutura, que são 24 horas. Isso é fato. Normalmente são os postos de gasolina que os caminhoneiros param, é Exatamente. isso? Aliás, é um ponto de referência aos caminhoneiros. Não, a gente ama os caminhoneiros hoje em dia porque a gente acaba se sentindo protegido. Então, a gente chega antes, normalmente, para o carro lá, já... O Wagner, a primeira coisa que ele faz, desce, vai, conversa com alguém do posto, porque isso é legal, você tem que né, estabelecer um relacionamento ali, você não pode já chegar e já... E só parar aqui e tal, né? Isso é importante. E aí, assim, nesse relacionamento que faz parte da coisa que a gente está falando de se relacionar com as pessoas, né? E aí, de repente, ele já consegue o ponto de luz, já consegue a internet, né? Se você chega já dominando a situação, eu já sei que isso aqui tá no Overlander, já vou chegar e já... Não, é legal você... Ele faz essa varredura, aí a gente tenta estacionar onde os caminhões vão ficar, porque aí a gente se sente seguro, né? Então tem uns caminhões do lado assim, na frente, e aí a gente consegue abrir a barraca nesse caso. Então, e é importante lembrar também, gente, que eles conseguem dormir tanto na barraca quanto dentro do carro. Isso mesmo. É assim, como o vídeo tá ficando bem longo, a história deles é muito interessante, não vai dar pra ficar cortando, então vou deixar longo. Tá virando quase uma live já. Quase uma live. Entrevista. Olha, o começo é sempre um pouco mais difícil, né? Hoje, a gente chegar num posto e abrir bar pra nós hoje é mais tranquilo. Bem mais tranquilo. No começo não tinha coragem, né? Porque chama atenção. Chama. Né? A barracona montada, aquela coisa. E assim, mesmo podendo dormir dentro do carro, a gente prefere dormir na barraca porque a barraca é uma delícia dormir na barraca. É mais confortável, Ela né? tem um conforto, um espaço. Aqui dentro a gente é mais apertadinho, né? E pra gente viajar legal, a gente tem que dormir bem. Tem que dormir bem, isso é importante. A gente tem que ter uma noite de descanso razoável, né? Mas a gente utilizou muito posto, né? A gente já economizou muita grana dormindo em posto de combustível. A gente já dormiu em frente de praia, mas só quando já tinham outras que te dão mais liberdade, mais autonomia. A gente já dormiu em estacionamento de hotel, a gente já dormiu em estacionamento de bombeiro, né? A gente já dormiu na rua mesmo, né? Em praça, já dormiram? Na praça? Em não, praças, praça assim? Praça ainda não. Né? Mas acho que aqui no sul a gente ainda vai encontrar alguma. Que vai dar coragem, né? Porque no frio você consegue dormir dentro do carro. Vocês vão ver que é bem apertadinho, né? Mas no calor, assim, por onde a gente estava andando, era bem difícil dormir dentro do carro. Barracona, com certeza. Então, pessoal, é o seguinte, como o vídeo ficou longo, nós vamos gravar agora o tour. Então, se você parar, tá? Então, assim, você assistiu esse vídeo, mas daqui a pouquinho já tá saindo o tour que a gente vai gravar aqui pra colocar. Então, vai lá pro tour, que nesse não deu, mas valeu a pena, né, gente, conhecer esse casal e essa história. Até aproveitando, se quem tiver dúvidas sobre essa questão de segurança, do dia a dia mesmo, pode mandar direct no Instagram, que a gente costuma responder, né? A gente tem esse compromisso mesmo de conseguir compartilhar, né? Como a gente não faz vídeos e tal, então
o compartilhar conversando, pra gente é mais viável, né? Entendi. Até é mais fácil. Aí- Então, gente, eu vou deixar o Instagram deles aqui no link, tá bom? Vou deixar o link do Instagram deles aqui embaixo pra vocês estarem lá seguindo eles aí e acompanhando essa viagem deles aí, que não tem dia Tem para fim. voltar, não tem fim, quem sabe, né? E qualquer dúvida aí, né, você a gente pode perguntar. Igual a Erika falou aqui, né, Erika? Pode Isso. perguntar que eles respondem. Aham. Não é com verdade? prazer, Compromisso. Então, gente, agradecer vocês e agora nós vamos pro tour e até o próximo vídeo. Tchau!